Você já percebeu que existe um padrão silencioso acontecendo todos os dias ao seu redor? Enquanto a maioria das pessoas está gastando dinheiro sem pensar, existe um pequeno grupo fazendo exatamente o oposto, e é esse grupo que está ficando cada vez mais rico. Agora imagina a seguinte cena: final de semana chegando, promoções piscando na tela, pessoas comprando roupas, eletrônicos, comida, tudo no impulso. Parece normal, certo? Mas o que ninguém te mostra é o que está acontecendo nos bastidores. Enquanto uns gastam para parecer ricos, outros investem para se tornar ricos de verdade. E esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro a partir de hoje. Então já se inscreve no canal agora, porque o que você vai entender aqui pode ser o ponto de virada da sua vida financeira. Existe uma diferença brutal entre quem vive preso no mesmo padrão financeiro e quem começa a crescer de verdade. E essa diferença não está na renda, mas nas decisões invisíveis do dia a dia. O investidor de bom senso não espera sobrar dinheiro. Ele cria o hábito de investir antes de gastar. Parece simples, mas é aqui que 90% das pessoas falham. Elas tratam o investimento como algo opcional, quando na verdade deveria ser prioridade. E enquanto elas dizem esse mês não deu, o investidor disciplinado coloca, mesmo que seja pouco, uma parte do dinheiro para trabalhar. Porque ele entende algo que muda tudo. Não é sobre quanto você investe hoje, é sobre o quanto você deixa de investir ao longo dos anos. Agora presta muita atenção nisso. O sistema foi desenhado para te fazer gastar. Propagandas, redes sociais, influenciadores, tudo gira em torno de consumo. Você é constantemente incentivado a comprar, a desejar, a se comparar. E sem perceber, você entra em um ciclo onde o dinheiro entra e sai sem deixar nenhum resultado real. Enquanto isso, o investidor de bom senso joga outro jogo. Ele usa o mesmo sistema, mas ao invés de ser controlado por ele, ele controla o próprio comportamento. Ele entende que cada real gasto por impulso é um real que deixa de trabalhar por ele no futuro. E quando você começa a enxergar isso, algo muda dentro de você. Você passa a questionar cada decisão financeira. E aqui entra o ponto mais poderoso desse vídeo. Enquanto todos gastam, o investidor está comprando ativos. E isso muda completamente o resultado no longo prazo. Enquanto alguém compra um celular novo parcelado, outro compra uma ação que pode gerar renda. Enquanto alguém troca de carro para manter status, outro investe em algo que cresce silenciosamente. E não se trata de nunca gastar. Se trata de saber quando gastar e quando investir. Porque liberdade financeira não vem de cortar tudo, vem de tomar decisões inteligentes repetidas ao longo do tempo. E é exatamente isso que constrói riqueza de verdade. Agora deixa eu te mostrar o que acontece se você ignorar isso. Anos passam, a renda pode até aumentar, mas o padrão continua o mesmo. Mais dinheiro entrando, mais dinheiro saindo. E no final, nada muda. Mas quem escolhe o caminho do investidor de bom senso vive uma realidade completamente diferente. Pequenos investimentos começam a se acumular, rendimentos começam a aparecer, e de repente, algo que parecia impossível começa a acontecer. O dinheiro começa a trabalhar sozinho. E esse é o ponto onde o jogo vira. Porque a partir daí, você não depende mais apenas do seu esforço. Você tem um sistema trabalhando a seu favor. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa direta. Você não precisa ganhar muito para começar, mas precisa começar para um dia ganhar muito. Essa é a lógica que separa quem fica rico de quem passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro. Então, a partir de hoje, toda vez que você pensar em gastar por impulso, lembra disso. Existe alguém usando esse mesmo dinheiro para construir liberdade. A pergunta é: de qual lado você quer estar? Você sabia que existe uma regra criada há quase 100 anos que continua transformando pessoas comuns em milionários, enquanto a maioria nem sequer ouviu falar dela? Em 1926, muito antes de aplicativos, bancos digitais ou influenciadores financeiros, já existia um princípio simples que separava quem enriquecia de quem vivia no aperto. E o mais curioso, essa regra nunca foi ensinada na escola. Ninguém te explicou isso quando você começou a ganhar dinheiro. Pelo contrário, você foi treinado para fazer exatamente o oposto. E hoje, sem perceber, você pode estar sabotando o seu próprio futuro financeiro todos os meses. Então presta muita atenção, porque o que você vai descobrir aqui pode ser uma das ideias mais importantes da sua vida. E antes de continuar, já se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo não aparece por acaso. Ele pode literalmente mudar o seu destino financeiro. Agora pensa comigo, o que você faz assim que o seu dinheiro cai na conta? A maioria das pessoas paga contas, parcela compras, resolve dívidas, e só depois pensa em investir, isso quando sobra alguma coisa. E é exatamente aí que está o problema. Porque essa lógica, apesar de parecer normal, é o que mantém milhões de pessoas presas no mesmo lugar.
A regra de 1926 diz o seguinte: você deve se pagar primeiro. Antes de qualquer conta, antes de qualquer gasto, antes de qualquer desculpa, uma parte do seu dinheiro precisa ser separada para você. E aqui entra o número que mudou tudo para muita gente: 10%. Parece pouco, mas é justamente esse pequeno hábito que cria uma transformação gigantesca ao longo do tempo. Porque quando você se paga primeiro, você muda completamente a prioridade do seu dinheiro. Agora segura isso. O problema não é quanto você ganha, é a ordem em que você usa o seu dinheiro. Pessoas que ganham pouco e seguem essa regra conseguem acumular patrimônio. Pessoas que ganham muito, mas ignoram isso, continuam sem nada no final do mês. E isso acontece porque o dinheiro sempre se adapta ao seu comportamento. Se você gasta tudo primeiro, nunca sobra. Mas se você separa antes, você se força a viver com o restante. E esse ajuste é o que cria disciplina. É o que constrói o hábito. E mais importante, é o que ativa o crescimento do seu dinheiro. Porque aquele 10% não fica parado. Ele começa a trabalhar. Começa pequeno, mas com o tempo, vira algo que muita gente nunca consegue alcançar, mesmo ganhando mais. E aqui vem o ponto que quase ninguém entende. A regra dos 10% não é sobre valor, é sobre identidade. No momento em que você começa a se pagar primeiro, você deixa de ser apenas alguém que ganha e gasta, e passa a ser alguém que constrói patrimônio. E isso muda tudo. Porque suas decisões começam a mudar. Você começa a pensar no longo prazo. Começa a questionar gastos desnecessários. Começa a enxergar oportunidades. E sem perceber, você entra em um ciclo completamente diferente da maioria. Enquanto as pessoas ao seu redor continuam presas no consumo, você começa a construir algo real. Algo sólido. Algo que cresce em silêncio. Agora imagina o seguinte cenário. Duas pessoas começam hoje. Uma decide ignorar essa regra. A outra começa aplicando apenas 10% todo mês. No início, parece que não faz diferença. Mas com o passar dos anos, a distância entre elas se torna absurda. Porque uma vive no presente sem pensar no futuro, e a outra constrói o futuro todos os dias, mesmo com pouco. E é exatamente assim que a riqueza é construída. Não em grandes movimentos, mas em pequenas decisões repetidas com consistência. Esse é o segredo que nunca te contaram. Não porque é complicado, mas porque é simples demais para chamar atenção. Se você entendeu isso até aqui, então você já está à frente da maioria. Mas conhecimento sem ação não muda nada. Então faz o seguinte: a partir do próximo dinheiro que entrar na sua conta, teste isso. Separe 10% antes de qualquer coisa. Não negocie com você mesmo. Não espere sobrar. Apenas faça. Porque esse pode ser o primeiro passo real para sair do ciclo que prende tanta gente. E se você quer aprender mais estratégias como essa, se inscreve agora no canal. Porque aqui você não vai encontrar promessas vazias, mas sim princípios que realmente funcionam no mundo real. A decisão está nas suas mãos: continuar como está, ou começar a construir algo que pode mudar completamente a sua vida. Eu sou Edson Valentine, eu espero ter te ajudado até aqui e até o próximo vídeo.